primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, a deferência do convite, de estar tendo a oportunidade de conversar com vocês, nesse momento que é um momento importante de preparação de uma exposição, que é uma exposição da grade curricular. Fico muito feliz pelo convite. Eu tenho uma formação que, nos anos 90, a gente podia considerar uma formação interdisciplinar, mas eu tenho total convicção de que hoje é uma formação normal, quer dizer, uma formação dentro do trânsito entre áreas. Eu sou formado em comunicação social, tenho um mestrado desenvolvido num programa que não existe mais, era um programa de História da Arte e da Cultura da Universidade Estadual de Campinas, também nos anos 1990, uma pesquisa que eu inicio no acervo do Museu de Arte de São Paulo, com o artista surrealista romeno, Victor Brauner, que acaba tendo duas obras compradas e adquiridas no final dos anos de 1940, um pouco depois da formação do próprio museu, do próprio MASP. Foi a primeira entrada que eu tive dentro desse universo museológico, enquanto pesquisador, uma proximidade que foi, naquele momento, necessária e possível, né, dentro das condições que o museu tinha para oferecer. O museu hoje é bem diferente daquele momento, daquele instante onde a pesquisa ainda era cambiante, tateava dentro da instituição. Fiz, depois de uma especialização em História das Religiões na mesma universidade, anos depois, eu ingressei no programa de História da UNB, onde eu desenvolvi uma tese sobre coleções de arte contemporânea. Nesse meio caminho, eu atuei como gestor na área cultural, tanto na área da música, né, como coordenador de produção de uma orquestra, e como gestor depois de um Museu de Arte Contemporânea de Campinas, durante 5 anos, e foi aí também que eu tive a oportunidade de, mais do que pesquisa, evidentemente, de pensar os problemas de gestão de uma instituição. Lembrando sempre que é constitucionário, é tradicional, que museus de arte no Brasil, até recentemente, passem por gestões de não museólogos, né? Eu acho que essa é uma tônica, uma complicação, né, de que a profissionalização, a institucionalidade das instituições museológicas acontece antes, e que não é uma prerrogativa do Brasil, acontece antes que a institucionalidade da formação museológica em larga escala, né? Lembrando que a gente já tinha cursos anteriormente, mas eram cursos no litoral do Brasil, então você tem uma dinâmica de formação muito localizada. E naquele instante, como tradicionalmente acontecia, eu acabei estando à frente dessa instituição, aprendi muito, aprendi fazendo e com a ajuda de museólogas, né? Eu tenho que fazer minha homenagem a Mirna Vasconcelos, que foi uma museóloga formada na Universidade de São Paulo, no curso de especialização, de pós-graduação da Universidade de São Paulo, que me ajudou profundamente a entender a instituição e também implementar projetos que eram completamente distantes da minha realidade de pesquisa, de formação, que, por exemplo, a questão do educativo, que foi e que continua sendo uma questão profundamente séria, importante e cuja demanda ainda é subestimada, né, dentro das instituições museológicas. Mas nesse processo aprendi a lidar com o acervo, aprendi a fazer curadoria, pensar o museu a partir de sua coleção, e isso impactou no meu doutorado. Terminado o doutorado, eu acabei ingressando na Universidade de Brasília como docente. Tive a oportunidade de ter chances de entrar na educação e na museologia propriamente dita, mas acabei optando por ficar no Instituto de Artes, numa cadeira de História da Arte, e que, para minha felicidade, né, era uma cadeira que pertence ao consórcio, é uma vaga do consórcio da museologia. Então você imagina a minha felicidade em descobrir, depois de ter passado tantos anos dentro de um museu,
4 anos pesquisando museus por diferentes partes do Brasil, ter a oportunidade de pesquisar e ensinar a história da arte numa cadeira que está vinculada ao curso de museologia. Isso não é um presente, né? Isso é mais que um presente. E no momento que a gente faz um concurso como esse, a gente não tem noção da organização interna, mas a minha proximidade, a minha formação enquanto historiador da arte, que começa em 1996, ela se confunde com as práticas museológicas, né? Eu nunca me distanciei delas, salvo um período muito pequeno que eu tive na gestão da produção musical. Eu vou fazer um relato evidentemente externo ao campo, né? Eu estou implicado no campo como prática museológica até hoje, de maneira direta ou indireta, a depender da circunstância, pela universidade e fora da universidade, mas o meu olhar é um tanto externo. Eu concordo com você, a gente tem que sempre lembrar que a museologia é um campo muito jovem. Enquanto campo muito jovem, é um campo que debate a sua própria extensão disciplinar e amadurece no Brasil, na América Latina de modo geral, salvo engano, no momento em que os campos disciplinares começam também a entrar em crise. Então, é uma simultaneidade, né? A museologia tem que amadurecer enquanto um campo interdisciplinar e transdisciplinar, no momento em que outras disciplinas que dão alicerce, ciências sociais, comunicação, educação, as artes em alguma especificidade, a história, com certeza, a administração, tantas outras áreas que alicerçam e conduzem e atravessam a museologia, incluindo a ciência da informação, elas entram em tensão. Então, a museologia, para mim, é um campo tensionado. Isso não é uma negação, né? Quer dizer, ela busca o seu equilíbrio entre a sua instituição fim, que aí é o museu, e nós sabemos muito bem que museu e museologia não se confundem. Sabemos que essa tensão da fronteira entre a prática museológica, a gestão museológica, a atuação museológica, o pensamento museológico, e, de uma certa maneira, uma epistemologia museológica, que é o que muita gente procura, né? Um conhecimento teórico no campo que dê fundamento a ele é simultaneamente atravessado por todas essas outras crises disciplinares. Então, portanto, na minha opinião, um campo que vai tatear durante muitas décadas ainda para se localizar. Eu não vejo isso como defeito, eu vejo isso como parte da contemporaneidade da disciplina. É uma disciplina também que tem uma tradição para negociar, né, uma relação com a tradição para negociar, porque aquilo que nós entendemos como museologia, da perspectiva dentro da universidade, dentro da pesquisa, dentro do ensino, o que os meus colegas e as minhas colegas da museologia propriamente dita entendem, não está em consonância com o que a sociedade entende pelo pensamento museológico, pela prática museológica, pela formação na museologia. Isso demanda também um cálculo político, até um estresse político, né? Eu tenho aprendido muito. Nos últimos 10, 12 anos eu aprendi bastante com o meu relacionamento com as minhas colegas. Eu estou usando feminino aqui porque majoritariamente são as minhas colegas da museologia. Muito feliz com esse aprendizado, e talvez uma das certezas que eu tenha sobre o que é a museologia é justamente esta instabilidade nocional que ela oferece, que é muito contemporânea. Eu venho de uma outra disciplina que não tem a mesma estabilidade, que demorou para entrar em crise, que é muito eurocêntrica, muito eurocentrada, e isso é uma negatividade, isso é um problema. Então, muitas vezes a gente imagina que o campo museológico, com todas as suas subdivisões, suas tensões, sua crise nominalista, suas tensões terminológicas, tudo isso é um defeito, não é? Isso é a qualidade da adaptação do campo à realidade das diferentes instituições e institucionalidades que existem. E
quiçá, por exemplo, a história da arte tivesse a mesma capacidade de adaptação que a museologia. Eu ficaria... Acho que a nossa vida seria muito mais fácil. Bem, eu acho que essa é uma resposta relativamente fácil, sobretudo para quem conheceu primeiro as demandas de uma instituição museológica para depois descobrir que existia museologia, né, que é o meu caso. Então eu, evidentemente, cheguei à experiência museológica pela demanda social, em relação a uma instituição, né. Então, de fato, um não é difícil imaginar que o papel social da museologia é justamente produzir um efeito que é um efeito de longa duração, a princípio, sobre práticas, experiências, linguagens, relacionamentos e todo um campo da cultura material, com uma sociedade que muitas vezes nega esse relacionamento, nega esse pertencimento, perceber que esse pertencimento ele não pode ser artificial, ele não pode ser de cima para baixo, o que é um dos grandes condutores das instituições mais convencionais, né? Foram as elites que definiram claramente quais são as métricas do que é o patrimônio, do que é o objeto ou a experiência que pode ser museologicamente interessante para diferentes grupos comunais, para diferentes comunidades, regiões, municípios e para o próprio Estado Nacional. Então, de fato, eu acho que o papel social da museologia está na construção desse pertencimento. Eu sei que não é um tema muito caro, muitas pessoas acreditam que esse pertencimento efetivamente seja ele em si mesmo o problema, mas eu tenho essa dinâmica comigo. Eu acho que a museologia oferece condições e esclarece sobre o conhecimento que pode ser gerado dentro da relação de pertencimento entre aquilo que pode ser musealizado, aquilo que pode ser próprio da prática museológica em toda a sua extensão, para além do próprio museu, evidentemente. E eu acho que esse é o papel determinante da museologia. Nesse sentido, eu acho que a museologia tem essa crise do estar museológico, é uma crise que vem muito de um fator que é um pouco da experiência desse estar museológico, que é o fator do caráter deontico, né, esse caráter um tanto do dever ser, que é, como você e outros alunos sabem que eu critico muito, eu fico muito incomodado quando a museologia estabelece um campo de regras, que são um campo de regras que às vezes são muito holísticos ou muito exteriores à sociedade que demanda as instituições e que demanda a prática museológica, o estar museológico, o pensamento museológico. Eu acho isso ainda é uma questão, mas, ao mesmo tempo, há grupos determinantes ligados ao pensar museológico crítico, contemporâneo, social, que estão redefinindo esse modelo, né, do dever, né, ser que a museologia às vezes impõe enquanto regra fechada. Nesse tocante, eu acho que dói muito pensar que é uma sociedade, eu estou me referindo basicamente à nossa cultura brasileira, o quanto ela é despreparada para conseguir fazer a gestão das suas próprias heranças na heterogeneidade, né, na diversidade, que é hoje a grande questão da museologia. Como se perceber diversa sem construir uma deôntica universal, né? E aí se você me permite, uma das coisas que me exigiam muito como gestor há 20 anos atrás é que toda a população da região metropolitana de Campinas gostasse do Museu de Arte Contemporânea. E aí eu sempre me incomodava isso, eu falei, mas se a gente está pedindo diversidade cultural, diversidade de experiências culturais, a arte contemporânea ela tem uma especificidade, nós temos que pensar a diversidade de aparelhos culturais e de modos de pensar, e não imaginar que essas instituições sejam amadas, desejadas, cuidadas por uma universalidade abstrata, né? Isso sempre me incomodou, e eu acho que essa reflexão hoje no campo, o que eu leio, não o que eu pesquiso, não é o que eu pesquiso, avançou profundamente.
avançou pelos campos das relações identitárias, das agendas das políticas minoritárias, da maneira como grupos sociais utilizam as instituições museológicas como um lugar de poder político, de presença desse conhecimento, a despeito do que intelectuais ou do que o pensamento museológico possa dizer. Então, assim, de alguma maneira, eu não consigo nem dissociar o sentido de museologia do social. Assim. É como imaginar a comunicação dissociada do social, dissociada. Não consigo gerenciar essa ideia. Eu até posso imaginar uma arte que se diga não social e que se predique de determinadas elites, mas nunca conseguiria imaginar a museologia enquanto campo teórico, científico e assim por diante, associado da sua prática social. Bem, eu só tenho elogios a fazer, porque eu venho de outro campo de experiência, onde as tensões são outras e, e o curso de museologia faz parte dessa extensão do ensino superior no final dos anos 2000, que foi o REUNI, e, portanto, a ideia de universidades públicas abrindo cursos de museologia enquanto uma atitude política foi fenomenal. A Universidade Brasileira está dentro desse fenômeno, que é, portanto, um curso jovem, um curso novo, e, portanto, enquanto jovem novo, um curso que passa aí os 10, 12 anos construindo a sua personalidade, que continua em construção, porque não é um curso abstrato, não é um modelo de grade curricular, é a relação que os alunos têm como expectativa e demanda para o curso, é cada componente do corpo docente que vem de um lugar, e isso altera completamente a dinâmica. É cada um das gerações que vão se aproximando do curso, a primeira geração, a segunda geração que entra no curso tem uma demanda, a de vocês tem outra demanda, quer dizer, é uma experiência muito interessante ver o quanto o curso se dedica ao relacionamento com a própria universidade e com o entorno, né, que é o Distrito Federal e outras práticas de modo geral. É um curso que tem uma dinâmica de extensão farta, evidente, que ajudou e ajuda a própria universidade a repensar o seu papel enquanto colecionadora, a sua dinâmica de colecionamento, de se enxergar como uma instituição que produz conhecimento a partir do seu patrimônio, seja ele artístico, científico, histórico e assim por diante. É um curso que tem colaborado nessa especificidade e que tem um desafio, né? Porque é uma universidade dentro de uma cidade que sempre se projetaram como jovens, né? E aí, portanto, quando se é jovem na dinâmica de uma certa modernidade, de um certo vício de modernidade, enquanto se é jovem, se pensa muito pouco sobre a sua própria herança, sobre a sua própria genealogia, sobre o seu próprio lugar constitutivo. Eu não estou dizendo que a museologia seja isso, muito pelo contrário, mas a museologia também colabora nesse aspecto e o aspecto formativo. Puxa, a gente divide com a UFG no Centro-Oeste. São as únicas instituições que formam museólogos e museólogas dentro de um espaço amostral de instituições museológicas que até recentemente não se preocupavam com essa demanda de ter um profissional dentro da sua instituição. E eu digo isso muito pensando também, sobretudo, as instituições de arte, aquelas que eu conheço, que são talvez o grupo mais difícil de lidar dentro do campo da museologia, por ter construído um fetiche de como a arte se localiza, quase de uma maneira, né, aurática, para além do campo da cultura, fazendo com que toda museóloga e museólogo sempre se sintam desconfortáveis dentro de uma instituição como essa, e outras também fazem isso. Mas a Universidade de Brasília, isso não, junto com a UFG, isso não é pouco. Ela produz formação de excelência, e essa formação de excelência ela tem uma dubiedade, né,
que é uma coisa que é muito clássica da universidade pública, ela forma excelentes profissionais que estão descontentes com a sua própria formação. E é assim nas melhores universidades do mundo, né? E nos quase todos os cursos. Você se sentar aqui e chamar pessoas de vários cursos do Brasil inteiro, quanto melhor for a sua formação, mais você vai perceber as ausências e as lacunas dessa formação. Como nenhuma formação dentro do campo universitário é completa, infinita e total, esse é um delay, né? Geralmente, quando você vai para o universo privado, as pessoas estão muito felizes com a tecnologia que elas adquiriram, mas quando você vai para o universo público, elas estão muito descontentes, elas querem mais, né? É sempre mais, assim. É sempre o que falta, o que tem, e essa é uma excelente consciência. E aí é uma questão de orgulho mesmo. Formar essa consciência da demanda, da ausência, do porquê que as instituições não estão trabalhando da maneira correta, por que a maneira correta tem que ser debatida continuamente. Isso é muito precioso. Então, essa é uma contribuição para o campo social importante, direto, que é apresentar a sociedade do Centro-Oeste, do entorno, do Distrito Federal e para outras partes do Brasil, especialmente a região norte, que deve sofrer o impacto também, apesar da Universidade Federal do Pará, apresentar um profissional que não estava no cálculo das prefeituras, dos governos do estado, das instituições museológicas, que é um profissional orientado, formado para as diferentes diversidades que o universo museológico permite e introduz, né? Então, isso é derradeiro. Eu não sou muito fã da ideia de uma universidade que atue intrinsecamente na sociedade. Nunca fui. Não acho. Tenho minhas críticas em relação a isso, porque a sociedade é muito mais diversa do que a universidade jamais será. Acho que a gente tem muito a aprender com o outro. Acho que a maneira como a universidade se aproxima de determinadas comunidades pode ser uma maneira tutelada, por mais das boas intenções que sejam. As relações sempre são relações de poder, então a universidade, com muita dificuldade, se aproxima numa relação equânime, de equidade, exige muita experiência. Há colegas na museologia que fazem isso com sabedoria, e em outras áreas isso não é uma regra. Mas também acredito que o isolamento em relação à sociedade de modo geral, a sociedade civil, de modo pontual, é impensável. Então, acho que tem que ter um meio campo. A dinâmica formativa, os mercados de trabalho são muito aceleradas, e eu acho que a universidade pública tem um papel de produzir reflexão e informação mais duradoura, né? Eu sempre digo isso em sala de aula, para vocês é uma metáfora que eu uso muito. Há muitas instituições que preparam pessoas para lerem os bons manuais. A gente tenta preparar o profissional da universidade pública para produzir os manuais, para produzir as tecnologias sociais necessárias, e não para apenas um utilizador de tecnologias sociais. Nesse aspecto, é óbvio que a formação sempre vai ser incompleta e a nossa relação com a sociedade sempre vai ser de demanda, né? Sempre me aponte uma universidade do planeta Terra, onde as pessoas digam, olha, essa universidade é maravilhosa, ela nos entrega tudo, ela nos dá tudo, ela nos oferece todo o conhecimento, ela atende às nossas demandas imediatamente, isso sem dúvida nenhuma, não existe. Vai ter que ser tangencial, né? Quer dizer, vou ter que abordar, você já me deu esse gancho, abordar uma parte desse mercado e de uma certa maneira, de um olhar externo. É claro que, e aí eu venho de uma experiência também de um campo muito incipiente, que é a da história da arte. Se você imagina que existe uma legislação para a museologia, para o museólogo, em termos de reserva de mercado desde os anos 80, não existe nenhum para o historiador da arte, para o historiador aconteceu recentemente. Isso nunca evitou de que historiadores tivessem um mercado de trabalho propriamente dito, e aí eu alargo o conceito de mercado de trabalho, o campo privado, o campo do ensino, o campo da formação, o campo da gestão, o campo de diferentes campos, né? Quer dizer, eu sou alguém que está num tipo de mercado de trabalho,
Então, evidentemente, a museologia é uma área que tende a crescer, mas ela sofre, provavelmente, a mesma tensão de formar para uma sociedade que demanda profissional, mas ainda não lhe respeita ou não entende a sua importância. Então, essa é uma tensão complicada. Alguém tinha que começar esse jogo, né? A gente não podia esperar os nossos gestores, os nossos políticos, as nossas gestões políticas imaginarem que as instituições museológicas, e isso de uma maneira bem ampliada, teórica e epistemologicamente dizendo, elas pudessem começar a demandar um museólogo, né? A gente podia esperar que essa iluminação passasse pela cabeça das prefeituras, das fundações. Então, eu acho que a formação, empregar esse profissional é importante, mas é um mercado difícil, eu considero. Agora, eu também desconheço o mercado fácil. A gente conversa muito sobre mercado de trabalho em outros campos. No campo das artes, então, no campo da música, das cenas, você tem um diploma e você não é o profissional, né? O diploma não te faz o profissional. Em outras áreas, como direito, você pode fazer um curso maravilhoso, mas você não sai com diploma e você não é um advogado. Você tem que passar por um senso, por uma organização, né? Por uma instituição que organiza o mercado de trabalho a partir de um certo concurso depois da formação, e há outras questões, há outros problemas. Então, não há mercado de trabalho fácil. Eu acho que esse é um ponto. Para a museologia, no quesito do campo das artes, há um espaço de extensão, de condições para que museólogas e museólogos possam atuar nesse campo. O colecionismo privado, as coleções privadas, a gestão de coleção privada, eu acho que é onde eu encontro mais demanda. Você tem razão, e aí voltamos àquele tópico anterior, um curso numa área tão transdisciplinar, sendo em 4, no máximo 5 anos de formação média, ele não vai conseguir oferecer todos os campos de especialização do próprio campo. Se você tiver que trabalhar com coleções vivas, com jardins zoológicos, você também não vai ter essa especialização, você não terá em artes. Mas se você der de coleções vivas, como que você lida com a questão da arte? Quer dizer, se você não consegue preencher simultaneamente todos os nichos. Então, evidentemente, a formação, isso é internacionalmente conhecida, a formação de museólogo é uma formação que não acaba na graduação, não se estabiliza na graduação. Ela vai precisar de modelos formativos contínuos, especializações e assim por diante. Eu acho que o mercado de trabalho se expandiu, e ele se expande conforme uma certa economia das relações entre público e privado. O ambiente público ainda não deu toda a sua contribuição. Eu conheço museus públicos, eu conheço gestões enormes, com 20 e poucos museus, e um museólogo para cuidar de todos, né? Eu conheço universidades, e eu estou falando da nossa própria, que tem uma dificuldade enorme, demorou muito tempo a descobrir que tinha que ter museólogo dentro dos quadros técnicos. Então, no próprio campo da ação política, vocês têm muito que reivindicar, né? Mais do que a legislação, e não adianta dizer para o gestor público que a legislação está aí, eles respeitam elas todos os dias, mais do que a legislação, tem que produzir a demanda, que é uma demanda política, né? E isso se faz nesse aspecto. Eu acho que a atuação no mercado de trabalho precisa ser também mais para o profissional da área. Ele precisa expandir um pouco as suas expectativas, há formas de trabalho que às vezes não são observadas. As coleções privadas é um caso muito particular, mas eu posso dizer muito claramente que há no mínimo duas centenas de coleções privadas que demandam bons profissionais e que são substituídos por profissionais que eu formo na história da arte, são substituídos pela área de arquivo, são substituídos pela área de comunicação. Quer dizer, ela ainda é muito... a formação desse profissional, ela não alcançou ainda essa demanda de mercado.
É o máximo que eu posso dizer sobre essa expectativa. Lembrando também, por experiência própria, eu até hoje tive 3 profissões, né? A média da minha geração é 3 ponto alguma coisa, a média da geração de vocês vai ser 5 ponto alguma coisa. Então, o fato de você passar por um curso de museologia não significa que você será museólogo, mas você vai levar este conhecimento para a próxima etapa. E essa transitividade e essa adaptabilidade é aquilo que eu acho que é o grande ganho da universidade pública e desse curso. É o que a gente tem que mais formar, a capacidade não da ansiedade de, né, ai, terminei o curso, amanhã vou ser empregado porque o mundo precisa de mim. Não. Você vai ter que batalhar por cada etapa de localização dentro desse mercado, e se de repente você entrar num espaço onde a arqueologia é importante, você vai ter que ir para uma especialização de arqueologia. Se você entra num campo da museologia que é corporativo, você vai ter que pensar o mundo corporativo, e assim por diante. Então, não há mais estabilidade. Eu sei que isso é muito angustiante. Mas, pessoalmente, para quem entrou no mercado de trabalho há mais ou menos 25 anos atrás, eu acho que nunca existiu, mesmo no espaço público. Mesmo no espaço público. O espaço público não é mais como era antes, né? Ele não te satisfaz completamente, ele não vai te trazer todas as dinâmicas. Há exigências ao espaço público de 20 anos atrás não existiam. Eu tenho uma mensagem muito simples, precisamos dessa profissão, precisamos desse quadro profissional e precisamos de uma curiosidade, né? Eu tenho ficado muito inquieto com uma certa antipatia ao conhecimento, uma certa antipatia ao modo como o conhecimento se produz. Esse é um tipo de profissão que precisa de alguém curioso pelo conhecimento, alguém curiosa pelo conhecimento. O conhecimento, ele não é abstrato, ele exige engajamento. E esse engajamento, ele tem que partir da relação que você estabelece com o curso, da relação que você estabelece com a universidade e da maneira como você coloca a universidade e o curso num plano de carreira. E aproveita, né? Tem a capacidade de aproveitar todas as oportunidades. Eu faço parte de uma geração, e vocês, a princípio, me parecem também pertencer a uma geração muito próxima a isso. A gente tem muito apego por aquilo que nos dá prazer, mas o campo do debate museológico é um campo que também nos traz muitos desafios. Então, é preciso também estar muito resiliente a esses desafios, que não são fáceis, né? Que volto a repetir, uma sociedade que ainda não está preparada para a excelência de formação que a gente oferece, e aí eu digo toda uma rede de instituições públicas pelo Brasil, com personalidades diferentes. Então, curiosidade, eu acho que é o básico, né? Curiosidade para além do que você acha que gosta, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque é um campo muito diverso, mas simultaneamente muito pontual, né? Eu acho que todo estudante de museologia já teve que, na vida, ter que explicar que não é musicólogo, né? De que não tem que explicar o que é a museologia, né? E ter que dizer que não é só museu. Então, se vocês estão tendo a necessidade ainda, na terceira década do século XXI, de explicar o lugar que vocês ocupam, porque é uma sociedade ainda que precisa ser instruída nesse aspecto. Então, é o conhecimento, a curiosidade e o engajamento. Não consigo ver essa profissão sem engajamento.